É isso aí, boa noite mais uma vez, CCC! Quem aqui está feliz pelo privilégio de adorar ao seu Senhor nesse domingo? Não tem maneira melhor de a gente começar a nossa semana, de realmente iniciar aí com... estar junto com a igreja de Cristo, louvando ao Senhor. Não tem jeito melhor da gente começar a nossa semana. E eu estava com saudade de vocês. Eu e a Tari estávamos nas últimas semanas em viagem aí para o México. Nós passamos um pouco mais de 3 semanas lá no México, ministrando, pregando, levando o evangelho. A gente foi por várias regiões do México, no centro do México, na região ali da cidade do México, no norte, lá na região de Monterrey, no sul do México, no estado de Chiapas, que faz divisa com a Guatemala, em algumas cidades desse estado também. Nessas 3 semanas, juntos eu e a Tari, nós ministramos 18 vezes. Nós ministramos em acampamento de jovens, ministramos no orfanato, ministramos em reuniões para líderes, ministramos em reuniões para homens, e a gente foi ali pregando várias igrejas diferentes, para igrejas. Amados, preguei em espanhol. Então, pastor José, eu estou treinando para um dia predicar em nosso campus latino. E preguei em espanhol, preguei em inglês, que alguém me traduzindo para o espanhol, preguei de tudo. Mas é uma alegria, não tem nada melhor do que estar em casa, pregando para a família, em português. Estou muito feliz de estar aqui. E algo que até esqueci, hoje de manhã quando a pastora Terry estava aqui, esqueci até de compartilhar essa parte. Mas gente, é incrível como a gente pregando pelo Brasil. Muitas vezes eu estou em vários lugares do Brasil, e onde eu vou no Brasil para ministrar, as pessoas conhecem o pastor Miguel. Mas é um novo nível agora, aonde eu vou no México as pessoas conhecem o pastor Miguel. Estava lá no norte, em Monterrey, a igreja lá conhece o pastor Miguel. O pastor Miguel estava lá no sul, em Chiapas, quase divisa com a Guatemala. Falei de qual igreja que era, Michael Piper. Sim, nós conhecemos o irmão Piper. Ele era um grande homem de Deus, uma ministração profética, falou com a nossa vida. Falei, gente, não tem um lugar onde eu vá que esse homem não foi conhecido, e não só mais, não deixou um legado, uma marca de Deus. E nós temos um grande privilégio de viver esse legado. Amém? Mas amados, nós estamos nesse mês aqui de agosto, mês dos pais. Nós temos falado essa série, Pai, a série, porque todo filho precisa ouvir: eu te amo e tenho prazer em você. Quantos já foram abençoados esse mês com uma das palavras dessa série de mensagens aqui, né? Sobre ali o texto de Lucas 15, e nós vamos continuar nesse texto de Lucas 15, nessa história do filho pródigo. Mas hoje vamos falar de um aspecto diferente, porque existe um aspecto nessa história de Lucas 15 que muitas vezes nos passa desapercebida, que é a história financeira que acontece ali. A gente vê uma pessoa gastando as suas finanças de uma maneira desordenada, e de repente detonou as suas finanças. E nós sabemos que um tema muito importante dentro de toda casa, dentro de todo lar, para toda família, é a vida financeira. Quantos aqui sabem que a questão financeira dentro de casa pode ser motivo de muita alegria e muito alívio, ou pode ser também um motivo de muita tensão e ansiedade? É verdade ou não é? A questão financeira pode fazer toda essa diferença. Muitas vezes a gente pode estar ou tenso, preocupado, ou desfrutando de acordo com decisões financeiras, principalmente para nós pais, para os homens, né? Nós, os pais, nós temos essa incumbência ainda maior de dirigir a vida financeira da nossa família, de prover o sustento para dentro de casa. Então nós, como pais, devemos olhar com carinho para essa área, a questão financeira. E por isso, dentro da nossa série de mensagens, ali focada, muito voltada para os pais, nós vamos falar 2 mensagens sobre a vida financeira. Hoje, então, eu vou dar início dessa parte, falando as 5 atitudes que destroem as finanças pessoais. E semana que vem o pastor Luiz vai estar aqui para falar as 5 atitudes que restauram as finanças pessoais. Então, abra comigo aí, por favor, no capítulo 15 do livro de Lucas, Lucas 15, e nós vamos juntos ler a partir do versículo 11 em diante, a história que a gente já está usando aqui nessa série de mensagens. Lucas 15 a partir do 11, que fala o seguinte: Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Então, amados, aqui nesse texto que trata dessa história do filho pródigo, a qual nós temos usado esse mês para essa série, vamos falar de vida financeira, e a gente pode começar percebendo um princípio aqui muito valioso. A parábola começa falando que haviam 2 filhos. E cada filho fez uma escolha diferente. O filho mais novo, ele decidiu pegar o que era dele e se afastar do pai e gastar todos aqueles recursos de maneira irresponsável, enquanto o outro filho continuou dentro de casa, continuou com seu pai, continuou com seus recursos salvos. A sua herança ficou guardada pelo próprio pai. E aqui nós vemos que há um princípio muito claro. Há 2 formas diferentes, há uma escolha a ser feita. Como eu vou lidar com as finanças? Eu vou servir ao meu Senhor? Eu vou servir ao meu pai? Ou eu vou servir ao dinheiro? O filho mais novo, ele não estava mais contente em servir ao seu pai. Ele decidiu servir ao seu próprio dinheiro, a servir às riquezas. Ele colocou o seu coração, ao invés de colocar a sua atenção na casa do pai, ao invés de colocar o seu coração, o seu amor, à presença do pai, ao âmbito familiar, o que ele decidiu? Ele decidiu colocar o seu coração, a sua atenção, o seu amor nas riquezas. E amados, Jesus mesmo nos advertiu em relação a isso. Jesus nos ensinou lá em Lucas 16, capítulo 13: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E o texto original aqui fala de mamon, o dinheiro aqui, você vê até está com D maiúsculo, porque as outras versões trazem como ninguém pode servir a Deus e a mamon. Mamon era o Deus das riquezas. Mamon representava o amor ao dinheiro, e nós temos uma escolha a fazer: nós vamos servir a Cristo ou a mamon? Essa parábola, ela começa nos ensinando que cada um de nós, assim como aqueles filhos, tem uma decisão a ser feita. Onde estará meu coração? Onde meu coração estará apontado? As riquezas, os bens materiais? Eu vou permitir que o meu coração seja inclinado ao dinheiro? Ou então eu vou inclinar meu coração a Cristo, ao Senhor? Irmãos, toda família será embasada em algum fundamento. Toda família, em todo lar, terá um altar. Muitas vezes a nossa boca professa Jesus como Senhor, mas o nosso coração coloca mamon no altar, coloca as riquezas, o amor ao dinheiro, a ganância, a busca desenfreada. E deixa eu contar algo, amados, nós precisamos romper com isso. Nós precisamos romper com mamon, derrubar todos os altares de mamon na nossa vida, porque mamon é um Deus cruel. Enquanto Jesus é um Deus amoroso, enquanto Jesus, ele se doa pelos seus irmãos, enquanto o Pai Celestial, ele entrega o seu Filho em um ato de generosidade, ele provê, ele nos abençoa. Mamon é o oposto disso. Ele é um Deus cruel e faz com aqueles que o seguem, aqueles que o servem, sofram. Irmãos,
famílias que são centradas no dinheiro, são famílias que facilmente sucumbem. Uma pesquisa do IBGE aponta que 57% dos divórcios no Brasil nos últimos anos foram motivados por problemas com dinheiro. Mais pesquisas ainda mais assustadoras apontam que as apostas, as bets, têm levado famílias, milhares, milhões de famílias ao endividamento. Um caminho que parece fácil, pessoas que cedem à tentação de Mamon, dizendo venha. Mamon vem para seduzir, dizendo um caminho para enriquecimento fácil. Venha, coloque o seu dinheiro aqui e eu vou lhe dar muito mais. Mas as pesquisas apontam o seguinte, que 52 milhões de adultos já apostaram em apostas esportivas no Brasil. E 86% desses apostadores estão endividados. Isso significa que a cada 20 pessoas que têm apostado nas bets, 17 estão em dívidas hoje. O Banco Itaú estima que os brasileiros perderam cerca de 24 bilhões de reais em jogos e apostas online em um único ano. Mamon é um Deus cruel. Ele seduz, ele traz, mas como Provérbios 22:7 já nos ensinou, o rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Além disso, há uma destruição causada por dívidas. A dívida rouba a paz, a dívida acaba com a autoestima, a dívida destrói a capacidade de ter esperança. Amados, uma vida endividada vai roubando a paz de uma pessoa, de um homem, de um homem de Deus, vai diminuindo a autoestima, vai tirando o sono, vai atrapalhando o dia a dia. Mas irmãos, em nome de Jesus, eu creio que Deus está levantando uma geração, Deus está levantando uma igreja que não será seduzida por Mamon, mas que vai servir ao Senhor, que vai declarar, eu não sei se lá no mundo tem se falado, colocado as riquezas à frente. A gente sabe que casamentos são frágeis, casamentos que o dinheiro ele não é capaz de comprar a paz num casamento. Hoje nós vamos declarar juntos que nós servimos ao nosso Senhor, porque Ele é a rocha e vale a pena eu construir a minha casa, eu construir a minha família na rocha, porque quando vier a tempestade, as tempestades da vida, ela vai permanecer. Construir uma família em cima da confiança no dinheiro é construir uma família em cima da areia, e quando vierem as tempestades, certamente essa casa vai ruir. Eu me lembro quando Ronaldinho Fenômeno casou com a filha lá daquele italiano famosíssimo, rico, e eles se casaram num castelo, e todos os jornais da época, a televisão falava do casamento dos sonhos. Eles se casaram no castelo. Eu me lembro também que aquele casamento durou, sei lá, 1 mês, e em 2 meses eles estavam divorciados. Se o dinheiro fosse capaz de comprar uma família abençoada, um casamento duradouro, os casamentos das pessoas mais ricas, famosas que a gente vê por aí, seriam casamentos duradouros. Mas a gente sabe que o fato é o contrário, que os casamentos dos artistas, das pessoas ricaças, muitas vezes duram muito menos. Mas essa noite eu quero te convidar a, junto comigo, nós declararmos juntos, se lá fora eles vão servir a Mamon, aos deuses deste mundo, aos deuses dos antepassados, eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se Mamon é o Deus da carne, o nosso Senhor Jesus, Ele é Espírito, e convém que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos ver agora 5 atitudes que destroem as finanças pessoais, e vamos entender como, através do fruto do Espírito, podemos combater cada uma dessas atitudes, para não cairmos no erro e nos laços dela. Primeira atitude que destrói uma finança familiar é ter um coração descontente.
O versículo lá de 12 de Lucas 15 nos ensina: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Mas preste atenção aqui, esse jovem tinha tudo. Esse jovem tinha uma casa, esse jovem já tinha acesso às riquezas do seu pai, ele tinha acesso aos recursos do seu pai. Ele tinha um bom pai. A gente vê ao longo da história que esse pai era um ótimo pai. É um pai que amava, era um pai que expressava, era um pai que recebia. Então ele tinha um bom pai, tinha um irmão para ter um bom relacionamento. Ele tinha tudo, mas ainda assim ele queria mais. Ele tinha servos, campos, lugar para morar, mas não tinha contentamento. E a falta de contentamento muitas vezes é o caminho que leva famílias a se endividarem, porque não estão contentes, jamais estão contentes com aquilo que têm, porque sempre estão pensando em algo mais que poderiam ter, sempre estão olhando para o que o outro possuiu. E essa falta de contentamento vai levando que eles se endividem, comprem coisas que não precisam, com dinheiro que não possuem, para impressionar pessoas que não o conhecem. Eu escrevi uma definição sobre o que é contentamento, e orando e pensando aqui em todo esse contexto, eu cheguei na seguinte definição: contentamento é saber desfrutar do lugar que estou hoje, sem ser dirigido por aquilo que quero ter amanhã. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos ensinou lá em Filipenses 4, do 11 a 13: não estou dizendo porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Portanto, amados, ter contentamento não significa ser uma pessoa que é incapaz de sonhar com algo maior. Não significa que é pecado eu desejar algo melhor, eu querer crescer na minha vida financeira, eu querer ter um salário melhor, eu querer conquistar algo, querer comprar uma casa, querer me vestir melhor. Não, não é isso. A questão do contentamento é, ainda que eu quero um próximo passo, eu sei desfrutar de onde eu estou. E eu percebo, e olhando e orando por esse texto, por esse tema, que a falta de contentamento é um sinal de imaturidade. A gente vai ver primeiro na Bíblia, mas a gente sabe ver os sinais ao nosso redor. Salmo 131 nos ensina: o Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-desmamada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, de agora e para sempre. E aqui o salmista está falando que eu não fico me vislumbrando com coisas grandiosas, maravilhosas. Eu me contento com aquilo que eu tenho. E ele fala então do exemplo da criança. Ele fala: eu sou como uma criança recém-desmamada. Por quê? A criança que ainda não foi desmamada, ela chora e depois chora de novo e chora de novo. Por quê? Porque ela quer ir para o peito da mãe para mamar mais. E ela sempre quer sugar mais, quer sugar mais. Agora a criança já desmamada, quando ela chora simplesmente porque ela quer a presença da mãe. Não é porque ela quer mais e quer mais. A presença da mãe lhe basta. Ela não está mais agora com a mãe para mamar, para receber mais leite. Ela está com a mãe para desfrutar da presença. E quem aqui é pai? Quem tem filhos aqui? Pai e mãe também. A gente sabe o quanto a gente se irrita com os nossos filhos quando eles só estão querendo a próxima coisa. Não é verdade? Você fala, eles querem sair para passear. Você sai passear, vai no parque com eles, vai lá no Parque Bacaxeri, dá uma volta com eles, de bicicleta e tal. Então feliz, botou o pé no Parque Bacaxeri, e o que eles fazem? E aí, vai ter caldo de cana? Vai ter sorvete depois? Isso aqui? Então, calma, a gente acabou de chegar no lugar que você queria vir. Aí, agora, você compra um sorvete, bota na mão, quando bota, e que vai ser o almoço? E que vai ser... Você viu que é pai, né? Que está dando sorvete antes do almoço. Se fosse mãe, a história ia ser diferente. E aí você vai... E a criança dá sempre o quê? Qual que é a próximo?
Porque a falta de contentamento é um sinal de imaturidade. É uma característica da imaturidade. E isso leva a problemas econômicos. O contentamento permitiu que o apóstolo Paulo cantasse enquanto estava numa prisão romana. Isso me mostra que eu posso estar numa situação extremamente adversa e ainda assim ter contentamento. Como eu vou alcançar esse nível de contentamento? Através do fruto do Espírito da paz. A paz é capaz de confrontar a minha falta de contentamento. Nós devemos entender que o contentamento, ela não é uma propensão natural do homem. A falta de contentamento é uma propensão natural de todo homem. É como a erva daninha, é como o mato, cresce sozinho. Você não precisa semear o mato no seu gramado, você não precisa regar ele, cuidar dele. Pode estar inverno de Curitiba com geada, o mato vai crescer. E você vai precisar cortar, Assim é a falta de contentamento, a cobiça, a murmuração, são tão naturais para o homem quanto os espinhos e as ervas daninhas são para o solo. Já as coisas mais preciosas da terra precisam ser cultivadas, precisam ter uma intenção nelas. Se nós queremos ter trigo, nós precisamos semear, arar a terra, cuidar. Se queremos ter flores, precisa haver o jardim, o jardineiro. O cuidado é constante. Ele não crescerá em nós por natureza. O contentamento não crescerá em nós pela nossa própria natureza. Não é à toa que Paulo está nos ensinando, e a gente olha para Paulo e fala: uau, Paulo era um super-homem. Deus criou ele com essa qualidade diferente. Não é isso que ele está falando. O que ele começa o texto dizendo: o quê? Aprendi a ter contentamento. Eu só aprendo algo que em algum momento eu não sabia, algo que em algum momento eu não tinha. Ou seja, provavelmente em algum momento Paulo, ele não foi contente. Em algum momento Paulo reclamou, murmurou, Paulo vacilou diante de Deus, se arrependeu e foi aprendendo pelo Espírito, pela atuação do Espírito Santo. Ele foi aprendendo a se contentar em qualquer momento, a ponto de chegar numa situação onde ele está numa cela de prisão, está cantando ao Senhor, porque ele está se contentando com aquilo que Deus está colocando diante dele. Eu e você precisamos receber do fruto do Espírito da paz, que excede todo o entendimento, o qual vai nos levar a ter um contentamento sobrenatural, mesmo nas piores situações da nossa vida. E quando assim estivermos, e quando o nosso coração estiver apertado, não nos precipitaremos como aquele filho se precipitou, o filho pródigo. Ele tomou uma decisão precipitada. A gente não sabe o que causou, se teve uma briga entre ele e o pai, entre ele e o seu irmão, se ele estava se sentindo injustiçado, o que o levou para tomar aquela decisão de pedir a sua herança e sair daquele lugar. O fato é que quando temos o fruto da paz, a situação ao nosso redor não é capaz de dirigir o nosso coração e as nossas escolhas. Elas são escolhidas pelo Espírito. Deixa eu contar uma breve história aqui de uma parte aqui da nossa viagem, né? Contei ontem à noite e hoje de manhã, quero compartilhar com vocês. Então, falei ali, mostrei as fotos no início da mensagem. Ministramos 18 vezes pelo México, por todo o norte, no centro do México, no sul do México, em 3 semanas. Foi uma bênção de Deus, um grande privilégio estar lá pregando o Evangelho. Mas quando a nossa viagem toda para o México começou como? Eu já fui outras 2 vezes para o México ministrar, essa foi a 3ª vez, então eu havia sido convidado para eu ir sozinho ministrar pela 3ª vez lá no México. E então, depois de um tempo, os irmãos vieram e me convidaram então para ir agora com a família. Já tinham me convidado para ir sozinho e falaram: não, a gente vai convidar toda a sua família para vir. E foi uma grande alegria. Agora eu vou com a Tari, com as crianças, a gente vai poder viajar em família, então por isso podemos estender e passar um pouco mais de tempo lá e poder visitar outras cidades, ministrar em outras cidades. Estávamos muito felizes por isso. Mas
como os irmãos foram vendo que a gente ia ministrar muitas vezes, ia pregar muitas vezes, começaram a perguntar, puxa, será que não seria bom você pegar então alguns dias de férias depois, porque vai ser bem puxado aqui, vai ser bem esticado? Falei, puxa, seria bom, sem dúvida, realmente faz sentido pegar uns dias de férias. Então um dos irmãos falou, olha, se você quiser ir para a Califórnia com a sua família, eu pago as passagens de avião aqui do México para a Califórnia, que é muito mais barato, eles fazem divisa ali, né, do que vir do sul do Brasil. Então pagaram as passagens para ir, eu e a Tari e as crianças, né, ao final das nossas ministrações, passar alguns dias na Califórnia de férias. Eu peguei as milhas que eu tinha economizado, reservei um hotel lá na região de Los Angeles e falei, bom, eu vou estar aqui com a minha família, com a minha esposa, com as minhas crianças, aqui do ladinho da Disneylândia. Vou comprar ingressos e levar as crianças para a Disneylândia de surpresa. E aí começamos a pesquisar, havia uma promoção dos 70 anos da Disney, para aqueles dias que a gente ia estar, e compramos 3 dias de ingresso, então, para ir levar as crianças. Então ministramos as 3 semanas, 18 ministrações, foi uma bênção. Chegou domingo à noite, na segunda às 6 da manhã, a gente ia pegar um avião, ir para a Califórnia então, e começar as nossas férias, merecidas férias, abençoadas férias, milagre de Deus. O voo era 6 da manhã, vários irmãos sabem o quão ansioso eu sou, claro, acordei tipo 3 da manhã, vou preparar tudo, e cedo e tudo mais. Logo depois de acordar, olho o meu celular, uma mensagem da Aeroméxico, voo cancelado. O que aconteceu? Naquela noite de domingo para segunda, simplesmente caiu a maior tempestade dos últimos 50 anos na cidade do México, e alagou o aeroporto da cidade do México. E a gente estava numa cidade do sul do México, chamada Tuxtla Gutiérrez. Nosso voo era até a cidade do México e depois para Los Angeles. Eu falei para a Thaís, que eles não, vamos para o aeroporto, que eu chego lá, vejo se não tem outro avião, outro voo, alguma coisa, vamos lá, não quero deixar essa coisa passar. Cheguei lá, negociei, falei, conversei, não tinha o que fazer. Eles falaram, ó, não tem o que fazer, o aeroporto está alagado, não tem o que fazer, o voo de vocês é amanhã. Vem a frustração, vem com tudo querendo te pegar, vem aquela situação toda. Mas eu olhei para a Tari olhou para mim, a gente falou, quer saber? Nós vamos ficar aqui em paz. O Senhor é quem que está nos dando tudo isso, Ele está no controle da situação, vamos ter paz. A gente vai amanhã, então a gente vai amanhã. Então voltamos para a cidade, já falamos, já que hoje é um dia de férias, vamos levar as crianças no cinema. Tinha então um shopping ali perto do hotel que a gente estava, fomos no shopping, fomos assistir um filminho com as crianças, saímos do filme, estou ali na fila esperando pegar um negócio para comer. Chega uma mensagem da Tari, amor, eles cancelaram o nosso voo de amanhã, e estão falando que só vai ter um voo na sexta-feira, que era o dia que eu voltava das férias, que eu voltava de Los Angeles. Falei, não acredito, Senhor, o que o Senhor quer? O que mais eu posso te entregar, meu Deus? Conversei lá com o pastor, e o pastor tinha falado que não, na nossa igreja tem, eu tinha até conhecido no domingo, uns irmãos da igreja dele que tem uma agência de viagens. Ele falou, se você me permitir, me manda todos os seus dados, todo o seu localizador do voo, eu passo para esse irmão que tem uma agência de viagens para ele resolver, e ele se voluntariou para resolver. Falei, maravilha, tirei ele, mandei todos os dados, informações para eles. Falei, pode resolver então, só quero chegar o quanto antes. E aí ele foi vendo, de repente mandou as mensagens com o localizador de um novo voo. Falou, pastor, não tem como, o aeroporto de Cidade do México realmente está alagado, você não vai conseguir ir por lá. Está aqui seu novo voo, você vai hoje à noite mesmo, de madrugada, daqui de Tuxtla Gutiérrez para a cidade de Tijuana. Você vai chegar em Tijuana, que é divisa com os Estados Unidos, no meio da madrugada, e de lá você cruza para os Estados Unidos a pé. Depois de cruzar, pega um carro e continua até onde você vai. Eu virei para a Tari virou para mim, eu falei, a gente ia ter umas férias na Disney, mas Deus está nos dando a oportunidade de a gente ter uma história, uma aventura para viver com a nossa família. O Senhor está no controle e a gente vai. Começamos a arrumar as coisas ali rápido, pegar as coisas, YouTube, como cruzar a fronteira de Tijuana, tal. Não quero ir pelo túnel, ok?
nisso, tal, conversando com alguns amigos ali do México, com outro amigo meu que já até veio aqui para Curitiba, o David, soube disso, falou: não, meu pai conhece um pastor em Tijuana. Aí tá lá, de repente toca meu telefone, eu atendo: olá, que tal, irmão Tiago? Aqui é o irmão Santiago de Tijuana. E ele, esse irmão, e me perguntou: então, como que é? Que horas você vai chegar? Eu vou chegar depois das 2 da manhã no aeroporto. Ele falou: fica tranquilo, eu vou lá, eu te recebo e eu te ajudo a atravessar. E aí beleza, entramos, fomos para o aeroporto, pegamos o voo, entramos no voo, e eu estou no meio do avião. Eu começo a fazer o cálculo e pensar: ok, eu estou indo no meio da madrugada, para descer no meio da madrugada em Tijuana, para conhecer um mexicano que eu nunca vi na vida, que eu vou conhecer lá na hora, que vai me ajudar a cruzar a fronteira terrestre por outro lado. Eu imaginei, naquele momento eu imaginei eu chegando com a Thay e as crianças, um mexicano levantando a cerca para mim assim, ó, e eu passando com as malas e com as crianças e atravessando, e tá lá o Trump do outro lado me esperando, parado, freeze, e de repente as manchetes: pastor brasileiro é pego na fronteira. Falei: Jesus, o que é isso? Mas amados, descemos lá, aterrissamos em Tijuana. Lá estava o pastor Santiago, um homem muito amável, querido, nos recebeu, nos colocou no carro dele, deu um vídeo, umas fotos aí. Aqui a gente saindo do aeroporto, ali aquele muro que deu para ver ali do outro lado, ali ó, é o muro do Trump ali ó. Aqui para cá é Tijuana, para lá é Estados Unidos. Tem umas fotos se quiser passar ali. Nos recebeu com muito amor, nos colocou no carro dele, cruzou conosco a fronteira terrestre de carro. Nunca foi tão fácil, nem todas as vezes que eu fui de avião para os Estados Unidos, não foi tão fácil passar na imigração como foi dessa vez. Ele nos levou para o lugar onde tinha reservado o carro, esperou eu pegar a chave do carro, estacionar do lado do carro dele, me ajudou a pegar as malas do carro dele, colocar no porta-mala dele e certificar que a gente ia seguir em paz. A gente seguiu em paz, deu tudo certo. Depois que eu voltei já para o Brasil, me contaram que esse pastor, na verdade, ele foi por muitos anos um dos juízes da Suprema Corte do México. Ele é uma pessoa super proeminente lá na Federação Mexicana, e o Senhor cuidando de cada detalhe. Amados, quando nós escolhemos, experimentamos a andar em paz, mesmo em meio a situações adversas, isso nos impede de termos um coração que não é agradecido. Eu acredito que talvez no meio da situação toda eu passasse a murmurar, a reclamar contra o Senhor, a permitir que o meu coração fosse roubado naquela situação. Talvez eu teria me precipitado, eu teria tentado fazer de alguma outra forma na minha própria força, e eu teria sido impedido de receber aquilo que o Senhor estava preparando para mim. Porque o que a gente vai falar agora, que é a nossa próxima atitude que destrói uma vida financeira, é ter uma alma impaciente. O filho pródigo disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. Para quando que ele queria? Para hoje. Os bens pertenciam a ele. Ele teria aqueles bens, mas ele não queria esperar o tempo apropriado. Ele não queria esperar o tempo certo. E a impaciência dele levou ele a uma derrocada financeira. Tiago também nos ensina no capítulo 5, dos versículos de 7 a 12, dizendo: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vida do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, e o não de vocês não, para que não caiam em condenação. Então a palavra aqui, paciência, usada é exatamente a palavra macrotúmia, que é a mesma palavra do fruto do Espírito, de Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência. E veja, as lojas por aí, elas vão falar e pregar o oposto do texto bíblico. Elas vão falar assim: compre agora e pague depois, parcele em milhares de vezes. Mas muitas vezes as pessoas se colocam em dívidas por se precipitar reagindo a algo, reagindo a um desejo, reagindo a um impulso, não tendo a habilidade de esperar, de aguardar o momento mais apropriado para comprar aquilo. Eu tenho desejo de algo, ao invés de eu guardar o dinheiro e me programar para comprar aquilo à vista, eu acabo entrando numa dívida, e às vezes um percalço pelo caminho me impossibilita de pagar aquelas prestações, e de repente entrei numa dívida, fiquei devendo. Muitas vezes, por causa que uma situação frustrante aconteceu, algo que me decepcionou, algo me deixou enfurecido, eu vou e reajo e gasto um dinheiro de uma forma desnecessária. E a falta de paciência me leva a situações financeiras indesejadas. Quantas vezes nós oramos e declaramos que nosso Deus, Ele é o provedor, mas na nossa falta de paciência, nós não damos o tempo necessário para que Ele se prove como provedor, e na força do nosso próprio braço, nós queremos fazer por nós mesmos. Não foi exatamente essa a derrocada de Saul? Porque não foi capaz de esperar o profeta chegar, porque não foi capaz de esperar a provisão de Deus, fez por si próprio e armou a cilada para si mesmo. Amados, não vamos comprar coisas que vão perder o valor antes de terminar o pagamento das prestações. Eu dei o exemplo hoje de manhã, vou recontar, mas minha esposa pediu para fazer um adendo importante aqui, que é o quê? É bom que meu pai está aqui, vamos ver se ele vai lembrar dessa parte da história. De TV, toda a Copa do Mundo eu quero comprar uma TV grande. Então, toda a Copa do Mundo eu quero comprar uma TV grande. Última Copa, queria comprar uma TV grandona. Minha esposa, olha, acho que é muito caro, vamos lá fazer as contas. E ano que vem tem Copa do Mundo. Eu já estou desde já falando com minha esposa: ano que vem tem Copa do Mundo. Eu sou o alvo das propagandas. É bom, eu quero compartilhar isso porque às vezes a gente pensa assim: quem está pregando lá são robôs espirituais que não passam pelos mesmos problemas que a gente. Não, amados, a gente está tudo. Eu sento na mesma cadeira que você. Então eu estou desde já querendo gastar dinheiro numa TV grandona para a Copa do Mundo. E aí, falando desde já com a minha esposa. E eu acho, depois quando eu estava preparando a mensagem, eu comecei a pensar nisso. E eu acho que isso iniciou dentro da minha alma no ano de 2006. No ano de 2006, as Casas Bahia, elas fizeram uma promoção que na Copa do Mundo, que era assim: compre uma televisão e se o Brasil for campeão, você ganha outra. E não sei se vocês vão levar, mas meu pai comprou uma televisão naquela promoção. E aí a gente combinou o seguinte: olha, se o Brasil for campeão, a gente vai ganhar uma outra TV e eu dou para você. E eu falei: pronto, ganhei a TV. Porque não sei para quem lembra, quem acompanhava futebol na época, era impossível o Brasil perder a Copa de 2006. A gente era os atuais campeões, penta ali em 2002, e a nossa seleção era imbatível. Você ia do goleiro ao centroavante, era só os melhores do mundo. E eu falava: cara, ganhei essa TV. Nunca vamos esquecer daquele jogo contra a França. A gente estava na casa do pastor Luiz. Vocês lembram que existiu aquele jogo na casa do pastor Luiz, pastor Francisco? Não sei se o pastor lembra. A gente estava na casa do pastor Luiz assistindo aquele jogo. O Roberto Carlos ficou ajeitando a meia. Foi um desespero, amados. E eu acho que isso ficou no meu subconsciente, que toda a Copa me ativa TV nova. E eu estou desde já falando: ano que vem eu quero, mas eu preciso. Então eu tenho esse desejo, esse impulso, mas eu não quero ser dominado por esse impulso. Ou eu guardo dinheiro suficiente daqui até lá para comprar, ou eu vou esperar mais 4 anos. E não é que eu tenho uma televisão ruim, eu tenho uma televisão muito boa, eu tenho uma televisão ótima, só para deixar claro, mas é o meu lado impulsivo que sempre quer uma TV maior. Então, amados, eu e você, não é que nós não teremos desejos, não teremos impulsos, não somos proibidos, travados de querer algo diferente. No meu caso é TV para a Copa, no seu caso às vezes é um tênis, é um carro novo, é uma reforma na casa, isso faz parte da vida. Agora, nós precisamos ter a paciência para não nos precipitar e fazer algo no momento indevido, que vai nos colocar. O texto de Tiago fala que seja o seu sim, sim,
e o seu não, não. E ele fala sobre compromissos, não jurar algo, não fazer um compromisso o qual você não pode cumprir. E ele é totalmente aplicável para a vida financeira. Que seja as minhas decisões financeiras, eu posso? Sim, sim. Eu não posso? Não, então não. E não eu fazer um compromisso o qual eu não vou poder cumprir depois. Isso fala de paciência e é totalmente aplicável na nossa vida financeira. E vai trazer paz para a nossa casa. A terceira atitude que traz uma derrocada para a nossa vida financeira familiar é ter um espírito independente. O versículo 13 fala: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Por que ele foi para longe? Porque ele queria ficar distante do seu pai. Ele poderia ter comprado as terras vizinhas, ele poderia ter construído um rancho dentro das terras do pai dele. Porém, ele queria se mudar, ele queria ir para outra cidade, ele queria ir para outro lugar, porque ele não queria ouvir o conselho do seu pai, ele queria se provar independente, ele queria agir por si próprio. E esse espírito independente, ele tem destruído muitas famílias, inclusive muitas famílias cristãs. Quantas vezes a gente vê, por exemplo, o marido dizendo: eu não preciso da opinião da minha esposa. Mas amados, esse não é o padrão bíblico. Se nós estamos combatendo cada uma dessas características que destrói a vida financeira com uma característica do fruto do Espírito, eu vejo que esse desejo de coração independente, ele é totalmente combatível. O antídoto dele é a mansidão. Porque enquanto o homem de coração independente, ele fala: eu vou sozinho, eu vou por mim mesmo, eu não preciso de ninguém, eu sei tudo, e tudo acaba na minha própria sabedoria. Jesus, ele fala: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, o marido de coração independente, ele vai virar e vai falar: eu não preciso perguntar para minha esposa, eu não preciso compartilhar os detalhes financeiros da minha esposa, quem manda aqui nessa casa sou eu. Já o marido parecido com Cristo, ele vai olhar e vai falar para a esposa: o que você pensa sobre isso? Vamos orar juntos sobre essa decisão. Vamos acompanhar as finanças de maneira conjunta. O homem de coração independente, ele vai tentar sempre olhar para si mesmo e encontrar todas as soluções que precisa dentro de si. O homem manso, ele busca conselhos, porque ele sabe que a mansidão, ela não é fraqueza, mas é uma humildade diante de Deus e uma disposição a ser ensinável. O manso aceita a orientação, ele reconhece os seus limites, ele permite que outros falem em sua vida. Enquanto o espírito independente se isola, a mansidão cria vínculos e protege contra quedas. O fruto do espírito é mansidão. Hoje em dia, lá fora no mundo, se ensina cada vez mais que cada um deve olhar para dentro de si e encontrar em si mesmo, todas as respostas. Mas os filhos de Deus, eles aprendem que na multidão de conselheiros há sabedoria. Portanto, amados, é sábio eu ter pessoas que falam na minha vida financeira. Se eu estou andando, eu preciso me fazer a seguinte pergunta: a quem eu dei o direito de me orientar em respeito à vida financeira? Quem pode me confrontar nessa área caso eu esteja agindo indevidamente? Há pessoas que podem falar e me dar orientação. Irmãos, nós somos parte de uma igreja abençoadíssima, que tem uma estação de cuidado de finanças. E lá há homens e mulheres de Deus que têm muitas ferramentas práticas, técnicas que vão nos ajudar a crescer, a gerir melhor as finanças da nossa casa. Por que não ir lá e ouvir o conselho desses irmãos, aprender coisas novas? Ah, mas eu sei muito bem, quem sabe eu posso aprender ainda mais. Mas mais do que isso, muitas vezes eu olho, por exemplo, para o meu líder, para uma pessoa que tem uma figura de paternidade espiritual sobre a minha vida. Eu falo: não, eu sei mais do que essa pessoa, não tem por que eu ir pedir conselho financeiro para essa pessoa, porque eu sei que eu estudei mais, que eu tenho mais capacidade do que ela. Mas o que eu esqueço é que há muito poder na oração de um justo. E às vezes
eu estou patinando na vida financeira, porque, por exemplo, há uma maldição hereditária repousada sobre a minha vida, que se talvez eu abrisse essa situação com um líder sobre mim, ele ia ter um discernimento, o Espírito Santo ia o conduzir num discernimento espiritual, ele ia fazer uma oração comigo, ia abençoar. E mais do que isso, amados, às vezes, essa pessoa não vai te dar a ferramenta que vai te tirar dessa situação, ou não vai agir, mas pelo menos vai ser alguém ali do seu lado, ajudando você a carregar o seu fardo emocional, porque como eu falei no início da mensagem, as dívidas muitas vezes, elas roubam a nossa paz, elas estão ali assediando a nossa autoestima, e nós como homens, famílias de Deus, nós não queremos estar nesse lugar, mas está difícil de sair. Recentemente, né, uma família muito de Deus veio e compartilhou comigo, com a Tari: olha, nós queremos compartilhar com vocês, para que estejam conosco em oração. Os nossos líderes estão nos acompanhando, mas a gente está com essas questões financeiras, a gente tem um plano de como que está em tantos meses, mas a gente precisa de oração. A gente orou com eles, naquele momento eu coloquei eles em oração ali, e constantemente estava orando ali, diariamente por eles, e etc. Recentemente eles mandaram uma mensagem para a gente, falando: olha, a gente ia compartilhar com vocês que a gente conseguiu resolver aquela situação financeira até antes do que a gente estava planejado. A alegria que veio no meu coração quando eu recebi aquela mensagem, respondi: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Celebrei com eles. Amados, muitas vezes eu enfrentar o coração independente talvez não é o que vai resolver a minha questão da financeira, mas vai me trazer alguém ao lado para dividir o fardo. Vale a pena eu ficar num ambiente onde eu não estou sozinho. A quarta atitude que traz destruição para a vida financeira familiar é ter uma mente desorganizada. Versículo 13 fala: lá ele desperdiçou os seus bens vivendo loucamente, e quando ele o desperdiçou, veio uma grande fome naquela província. Quem tem uma mente desorganizada vive de maneira desordenada. Mas o fruto do Espírito, ele também é domínio próprio. E aquele que tem domínio próprio tem uma capacidade de agora não ser mais guiado pelos seus impulsos de maneira desorganizada, mas tem a capacidade de dar um passo atrás e ordenar as questões. O filho pródigo foi lá desperdiçando os seus bens. Sua vida financeira foi um reflexo do seu interior caótico, dos seus impulsos emocionais. Mas o domínio próprio me traz uma capacidade de dizer não a um impulso. Ele me leva a escolher viver dentro de um orçamento, mesmo quando a minha vontade é gastar mais. Ele me leva a anotar, planejar, organizar, colocar em ordem aquilo onde havia confusão. Provérbios 25, 28 fala: como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma vida financeira sem o domínio próprio é uma cidade aberta, vulnerável ao ataque do inimigo, à ganância, ao desejo de servir a Mamon. Amados, a gente vê muitas vezes na vida daqueles que ainda não estão vivendo uma boa vida financeira, muitas vezes está muito ligado a uma vida desorganizada como um todo. Por exemplo, no nosso mercado social, a gente recebe, hoje 50 famílias vêm todos os meses para fazer as suas compras de forma gratuita no mercado social aqui da CCC. E uma coisa que a gente fica ali de olho no nosso mercado social, e que eu faço questão ali e pego no pé, é que a gente tenha tudo muito bem organizado, todo o nosso processo, o nosso fluxo, a forma de lidar, e o nosso mercado nas prateleiras está tudo bem organizado, tudo com o rótulo para frente. Se uma pessoa pega um item, o voluntário já repõe, porque muitas vezes as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, elas têm na sua vida um padrão de desorganização e caos, e nós queremos que quando elas venham para o reino de Deus, elas sejam ministradas por um ambiente de ordem, de organização, porque esse é o nosso Deus. Ele transforma aquilo que onde havia caos, pela sua palavra, agora há ordem. Mesmo na criação, ele criou tudo em ordem, em um dia descansou, no outro dia descansou. Ele vai fazendo tudo isso. Portanto, Deus
Ele é um Deus que traz ordem no caos. E quando eu sou cheio do Espírito, eu ando do fruto do Espírito, há ordem, há organização, há o contrário daquela mente desordenada, amém? E para terminar, pegando o link ali no nosso campo social, a quinta atitude que traz queda para uma vida financeira é semear más sementes. Versículo 14: e havendo ele desperdiçado tudo, veio grande fome naquela província, e ele começou a não ter. Porque ele semeou os seus recursos onde não devia. Ele foi conduzido para um lugar de escassez. Semear os meus recursos com más sementes não vai nunca me trazer bons frutos. A Bíblia é clara na lei da semeadura. Eu estou usando muito o texto de Gálatas 5 aqui, mas a gente vai à página seguinte. Gálatas 6 nos ensina os versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E se estamos falando essa noite, se vamos servir a Cristo ou a Mamon, nós precisamos avaliar onde eu tenho semeado os meus recursos. Eu tenho semeado os meus recursos naquilo que é alinhado com os princípios de Cristo, com a obra de Cristo, ou tenho semeado para Mamon? É o que eu falei no início sobre as betes. Eu realmente creio que aquele que está semeando o seu dinheiro a Mamon, na esperança de uma ganância, de ganhar um dinheiro rápido, ele está semeando em Mamon, não é à toa que se endividam. Agora, aqueles que estão semeando no reino de Deus, irmãos, sabe por que nós temos em todos os cultos aqui um momento de ofertas atrelado ao nosso momento de adoração? Porque nós entendemos que, como corpo de Cristo, como filhos de Deus, nós queremos dar esse espaço para que os filhos de Deus possam semear os seus recursos no reino de Deus, semear boas sementes. Quem mais é abençoado quando eu dou a minha oferta não é a igreja, sou eu mesmo. Porque eu tenho um espaço, uma oportunidade. Cada vez que está lá na sua célula e tem aquela plaquinha com o QR Code, e vocês fazem o tempo de oferta e vocês estão lá semeando no mercado social. Isso é uma semente que eu estou lançando no reino de Deus, e eu estou me dando a oportunidade de colher do fruto dessa semente que eu estou plantando. Amados, nós estamos vivendo hoje as escolhas que fizemos no passado. E a pergunta que fica é: quais sementes queremos semear de hoje em diante? Eu quero semear as boas sementes. Eu quero servir ao meu Deus. Se lá no mundo se servem a Mamon, se lá no mundo constroem as suas casas sobre o Deus do dinheiro, das riquezas, eu quero declarar com as minhas escolhas, com o meu coração, com a minha vida, que eu e a minha casa, nós serviremos ao único Deus verdadeiro. Vale a pena construir a minha vida lá. E eu creio que o fruto do Espírito que expressa isso é o fruto da bondade. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, se há algum louvor, se há uma virtude, que isso ocupe a minha mente, que isso ocupe o meu coração, que isso ocupe a minha mão, que isso ocupe as minhas sementes, que isso ocupe a minha vida financeira, que eu flua nisso. Amados, o pastor Luiz falava sempre uma frase que marcou muito. Ele dizia muito sobre o melhor dia para se plantar uma árvore há 10 anos atrás. Se eu plantei uma árvore 10 anos atrás, hoje eu estou colhendo os frutos. O segundo melhor dia é hoje. E talvez até aqui, ao longo dessa mensagem, você pode identificar algumas características que você vê na sua vida financeira, na sua família. Você fala: puxa, isso aqui talvez a gente possa ajustar. Glória a Deus que o Espírito Santo está falando com você. Hoje você tem a oportunidade de plantar boas sementes. Mas talvez você está aqui e você precisa de algo ainda maior. Mais do que apenas uma ordenação na sua vida financeira. Quem sabe a sua vida emocional está um caos. E você fala: eu preciso do Senhor trazendo ordem para minha vida emocional. Ou pior ainda, quem sabe a sua vida espiritual está um caos. E mais do que
ter uma segurança da vida financeira adiante, você não tem nenhuma segurança da sua vida eterna adiante. E você fala: eu não sei se o meu dia chegasse hoje, eu não sei qual seria a minha eternidade, onde eu passaria a minha eternidade, eu não tenho a certeza da salvação. Se esse é seu caso, você está no lugar certo, na hora certa. Porque aqueles que escolhem a servir a Jesus, e não a mamon, e não as suas emoções, e não os prazeres desse mundo, e não qualquer outro altar, aqueles que vão para a cruz de Cristo, eles não colocam em ordem apenas uma área da sua vida, mas colocam em ordem toda a sua vida e toda a sua eternidade. Porque todo aquele que crer em mim viverá, disse Jesus. Porque aquele que confessar com a sua boca e crer em seu coração, esse será salvo. E hoje você pode pôr em ordem o seu destino, hoje você pode pôr em ordem o seu futuro, da sua família, hoje você pode pôr em ordem a sua eternidade. Portanto, amado, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus te convida hoje a tomar uma decisão que vai mudar toda a sua eternidade. Se você está aqui e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a você tomar essa decisão agora. Quero convidar todos que fiquem de pé no seu lugar, por favor. Não se movimente ainda. Se você veio para a consagração de crianças, nós vamos ter esse momento logo em seguida. Então já prepara aí sua criança, seus amigos, seus convidados. A gente vai ter essa consagração de crianças logo em seguida. Mas antes, eu quero dar a oportunidade para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, que possam tomar essa decisão essa noite. Onde você está, se você pode, feche seus olhos, abra suas mãos e vamos orar juntos. Vamos declarar essa oração e ao final dela, se ela é verdadeira para você, se você crê nela, ao final diga amém. Repita comigo dizendo: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que o Senhor é o Salvador que eu preciso. Eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Eu creio que Ele é meu Salvador. Por isso eu entrego a minha vida a Ele. A partir de agora, eu quero ser um filho de Deus. Eu peço perdão dos meus pecados. E eu creio que Deus me perdoa. Em nome de Jesus. Se você realmente crê nessa oração, diga amém. Ainda com os olhos fechados, com as mãos abertas, se tem alguém aqui que você fez essa oração, você creu no seu coração e hoje você entregou a sua vida para Jesus, levanta a sua mão no seu lugar e se apresenta para Deus agora. Se essa oração foi real para você, quem sabe você fez essa oração pela primeira vez. Isso, fica com a mão levantada lá no mezanino também. Se você fez essa oração pela primeira vez, levanta a sua mão no seu lugar como quem se apresenta para Deus, onde você está. Também, se você estava afastado dos caminhos, continua com a mão levantada. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje você fala: eu quero voltar para Jesus, levanta a sua mão bem alta onde você está e se apresenta para Deus. Isso. Vejo algumas mãos levantadas. Você que está com a mão levantada lá atrás, lá no mezanino, aqui no meio, lá no fundo, que lindo, lá atrás. Você que levantou sua mão, eu quero orar com você, abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Eu quero abençoar você, mesmo lá no mezanino. Pode vir, à sua direita, à sua esquerda tem escadas que dão aqui embaixo. Vem aqui à frente. Se você convidou, se tem alguém que está com você, venha junto. Vocês podem vir juntos, mas venha, eu quero abençoar a sua vida hoje. Quero te conduzir numa nova oração. Se você convidou um visitante, pergunte para essa pessoa: você gostaria de entregar sua vida para Jesus? Eu vou com você, eu te acompanho lá. Mas venha. Isso. Que lindo. Nós vamos esperando o nosso irmão que está vindo do mezanino. Se você está conosco no Campus Live agora e você está entregando a sua vida para Jesus, nesse momento, escreva aí no chat, bem grande, em letras maiúsculas, dizendo: eu aceito a Jesus. Escreva: eu aceito a Jesus. E a pessoa, nosso voluntário que está aí acompanhando você no chat online, vai te conduzir numa oração agora. Isso. Venha. Glória a Deus. Aos irmãos que estão aqui à frente, se você pode, abra suas mãos onde você está. Isso, abra bem suas mãos. Repita comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu creio
que o Senhor tem uma nova vida para me dar. Ah, meu amigo Mezanino, achei que você já estava aqui. Chega aqui, vou recomeçar tudo. Ah, falei que esperava ver. Glória a Deus, chega aqui. Vamos recomeçar então, esperando o seu irmão. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor tem uma nova vida para mim. Então a partir de agora, diga, a partir de agora, eu viverei a vida que o Senhor tem preparado a meu respeito. Eu quero viver como um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Olha pra cá. Eu creio que Jesus, Ele tem uma nova vida para você. Você vai notar, vai perceber algo novo, algo diferente acontecendo. Ele tem um futuro e uma esperança para você. E parte dessa nova vida, parte dessa transformação começou hoje, começa agora. Quer ser parte de uma família muito maior, uma família que te ama e que vai andar ao seu lado. Vira para trás e receba o amor da família de Deus. Vira para trás, vira para trás. Escolhido, perdoado. Receba o nosso amor, receba o nosso abraço. Não volta para o seu lugar ainda. Todos que vieram aqui à frente, nós queremos anotar o seu nome, queremos te dar um presente. Então todos que vieram aqui à frente, vão aqui ao lado, acompanha a nossa equipe, que a gente vai anotar o seu nome, a gente vai te dar um presente. Então todos que vieram aqui à frente, podem ir aqui ao lado. Isso, e queria dar mais uma salva de palmas pela vida desses irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Enquanto nossos irmãos estão indo lá, daqui a pouquinho a pastora Tari vai subir aqui para nos conduzir na consagração de crianças. Eu quero abençoar e orar em relação à palavra e também dar tempo desses irmãos que foram ali, né, receber a oração ao lado, para que eles voltem para a nossa consagração de crianças, caso algum deles veio para participar desse momento. Então vamos aproveitar que temos uns minutinhos ainda e vamos orar por esse tema de hoje. Eu creio que, primeira coisa, precisamos reforçar a nossa declaração dizendo: nós temos apenas um Deus e o nome dele é Jesus Cristo. É Ele que guia o meu coração, é a Ele que eu servirei. Sabe, quem sabe ao redor, ao longo dessa mensagem, o Espírito Santo te tocou em algo e você percebeu que em algum momento, de alguma forma, permitiu um altar a Mamon ser construído através de uma ganância, através de uma idolatria a riquezas, através de um desejo de enriquecimento rápido, através de colocar ao centro o dinheiro, os bens. Quem sabe em algum momento um relacionamento foi quebrado por causa de dinheiro. Quem sabe em algum momento o laço conjugal se enfraqueceu por causa das finanças. Talvez o orgulho, a autossuficiência tomou conta por medo, por uma insegurança que me leva a querer dominar e não deixar que ninguém tenha voz sobre mim e minha vida financeira. Mas a coisa linda do reino de Deus é que nós temos Jesus Cristo e nós podemos declarar que no meu lar não há altar ao dinheiro, porque o umbral da minha casa foi selado com o sangue do Cordeiro. E só Ele reina nessa casa, só Ele reina sobre esse lar. Levanta suas mãos aos céus e comece a fazer uma declaração agora, que se em algum momento da sua vida houve algum laço com Mamon, com o Deus desse século, com o Deus do dinheiro, será quebrado agora no nome de Jesus. Eu quero declarar que sobre a minha casa não há espaço para nenhum outro altar, não há lugar para nenhum outro Deus. Apenas o Deus de Israel, apenas o Senhor dos Senhores. Só a Ele eu prestarei culto, só a Ele eu exaltarei na minha vida, em nome de Jesus. Pai, queremos declarar, Senhor, que o povo de Deus tem a marca do Redentor. E é para Ele que o nosso coração estará apontado. É para Ele, só Ele receberá o nosso louvor, só Ele receberá o alvo do nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar agora lares que são construídos sobre a rocha, famílias que são estabelecidas sobre Cristo,
sobre Jesus. E os olhos, eles serão atentos à beleza de quem é Cristo, em nome de Jesus. Eu quero orar por toda a paciência agora. Talvez você tenha experimentado muitas vezes de uma alma impaciente, e quem sabe na sua história, em algum momento você já tomou decisões precipitadas financeiramente. Pai, em nome de Jesus, vem distribuir o fruto do Espírito hoje. Que cada um aqui possa ir para casa cheio do fruto do Espírito. Que a gente possa desenvolver na nossa vida o fruto do Espírito. Nos enche do Espírito Santo, Senhor. Uma paz que combate toda falta de contentamento, mas uma paz que em qualquer situação nos leva a nos contentar no Senhor, a ser como Paulo. Pai, em nome de Jesus, uma mansidão que quebra todo espírito independente. Uma mansidão que nos leva a ser humilde, a ouvir conselhos, a submeter a nossa vida. Senhor Jesus, nos dá um domínio próprio, Deus, que acaba com toda a mente desorganizada, com todo o caos. Pai, traz ordem onde havia caos. Quem sabe a sua realidade foi ou tem sido lá, você se viu, quem sabe desde a sua infância você se viu lá os seus pais com uma caixa de sapato, com contas, sempre fazendo contas e parece que nunca vai dar, sempre tirando dinheiro de um lado para tentar tampar um outro buraco, sempre foi aquele caos, e isso é tudo que você aprendeu. Mas hoje o Espírito Santo te dá um novo padrão. Hoje o Espírito Santo te dá uma direção de ordem no nome de Jesus. E oramos também, Senhor, por boas sementes, o fruto da bondade. Nós vamos semear o nosso dinheiro no reino de Deus. Nós vamos semear e abençoando vidas. Nós teremos pessoas generosas em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida financeira dos seus filhos no nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar a pastora Tari agora, essa pastora linda, maravilhosa, para nos conduzir nesse momento de consagração das crianças. Eu falei isso hoje de manhã, deve estar retribuindo o elogio. Boa noite, igreja. Vocês podem sentar mais um pouquinho, a gente está quase terminando, mas agora a gente vai fazer um momento muito especial. Então, se você é uma família, pai e mãe que veio para consagrar os seus filhos, você pode vir aqui na frente. Você pode trazer os parentes, os amigos que vieram para esse momento. Vocês podem vir também, né, a família, os parentes, porque a gente crê, né, que é um momento de família. Então, enquanto estão vindo, eu quero começar falando, né, em Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. E quando a Bíblia está falando sobre isso, ela está se referindo a crianças consagradas a Deus. E a consagração de um filho, ela pode ser em vários momentos. Pode ser como Ana, que mesmo antes de engravidar, ela já consagrou seu filho. Pode ser em momentos de quando você se converteu, quando você engravidou, ou talvez em algum momento, né, na vida da criança mais velha até, e que você decidiu fazer essa consagração. Mas a consagração desejada pelo Senhor é aquela de todos os dias. Que não seja apenas uma consagração hoje, aqui, mas que seja todos os dias você consagrando o seu filho ao Senhor, né? Com o discipulado intencional dos pais aos filhos, onde as crianças elas vão crescendo com o entendimento de quem é o Senhor, que elas pertencem ao Senhor, que elas têm um propósito maior. E o profeta Malaquias fala que Deus espera de vocês, de mim, filhos consagrados para Ele. Então é isso que a gente está fazendo hoje, né? Consagrar o Senhor é a escolha, a primeira escolha mais importante que nós devemos fazer com os nossos filhos. E consagrar é diferente de batizar. E na Bíblia a gente não vê nenhum ensinamento, nenhum exemplo de batismo de crianças. Por isso que a gente não batiza, né? A Bíblia ela instrui a ensinar a criança o caminho que deve andar e a seguir, né? A gente segue os passos que José e Maria fizeram com Jesus em Lucas 2:22, quando eles levaram Jesus para ser apresentado no templo. E consagrar significa dedicar inteiramente a Deus.
E o nosso compromisso é que a gente vai ensinar as crianças do caminho do Senhor, amém? E quando a gente decide isso fala não apenas desse momento de estar aqui na frente, mas das pequenas ações no dia a dia, reforçando essa consagração, que você derrame sobre a sua criança a fé que você tem em Jesus, que você fale com Jesus com paixão, que você possa ser um representante de Deus como pai na vida dessa criança, que você ensine o que você tem aprendido do Senhor, que você ensine o caminho da devoção, que você tenha um bom testemunho para que a sua criança possa te imitar, porque elas vão imitar, e que você ore por elas e com elas todos os dias. Que você abençoe a sua criança numa voz audível, que você fale mesmo que Deus te abençoe, que você abençoe o seu filho todos os dias. E agora eu vou pedir, que você fique ali perto, se você para todos você pegue a sua criança, que a gente vai fazer uma oração e repita comigo, fala: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de ser pai ou mãe fala do seu nome do seu filho, e eu amo o nome do seu filho e tenho muita alegria com a sua vida. Eu tomo autoridade no nome de Jesus e retiro da vida da minha criança, fala o nome dele, toda herança familiar, hereditária e qualquer consagração feita anteriormente que seja contrária à palavra de Deus e aos planos do Senhor. Nessa hora, eu consagro a minha criança e declaro que, diga o nome dela, pertence ao Senhor Jesus Cristo, e declaro que a sua vida está debaixo da bênção e da proteção do Senhor, e eu declaro que ela será bem-aventurada e abençoada. Fala o nome do seu filho. Terá prazer em meditar na palavra do Senhor, será frutífero no reino de Deus e bem-sucedido em tudo que fizer. Eu oro para que a minha criança, ainda na infância, seja cheia com o Espírito do Senhor e que ela cresça debaixo do espírito de sabedoria e de inteligência, do espírito do conhecimento e do temor ao Senhor. Me comprometo a orar constantemente fale o nome dela, a ensiná-lo a amar a casa de Deus, a conhecer o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida e amá-lo de todo o coração. Jesus, eu te peço sabedoria e graça sobre a minha vida para educar e ensinar o meu filho a andar segundo a tua palavra e propósito. Jesus, guarde e proteja, diga o nome dela, com saúde e graça, que a sua vida seja dedicada ao Senhor, que os seus dias sejam para te honrar. Agora coloque a mão na cabeça da sua criança e diga: eu te abençoo. Fala o nome dele, em nome de Jesus. E eu oro para que você seja totalmente consagrado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Agora eu quero convidar os pastores e ministros para vir abençoar essas crianças. Se tiver uma palavra, uma bênção que o Senhor possa estar usando mesmo os nossos pastores para estar orando e abençoando. Se você receber a oração, assim que receber, já pode voltar ao seu lugar. E daí a gente vai orar para a igreja, despedindo em nome de Jesus. Senhor, a gente quer abençoar, Senhor, cada uma dessas crianças. Igreja, se você tem bênção para essas crianças, levante sua mão, faça sua oração, mesmo abençoando essas famílias novas, essas crianças abençoadas. Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, cada criança aqui, Senhor, que elas possam crescer, Senhor, e andar nos caminhos do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, para que essas crianças, Senhor, conheçam a Ti desde cedo, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, para que cada criança, Senhor, possa conhecer o Senhor de maneira íntima, Senhor, e pessoal, Senhor. Abençoamos os pais, Pai, para que cada pai, Senhor, possa ter graça, Senhor, para ensinar e educar, Senhor, a vida das crianças, Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Abençoamos cada família aqui, Senhor, para que cada família possa receber, Senhor, da sua graça, Senhor, sabedoria, Senhor, para ensinar as crianças, Senhor, no caminho do Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, essas famílias, nós abençoamos essas crianças, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.